Quantos estão felizes com o Senhor, dão glória a Deus. Glória a Deus. É muito bom estar com os amados. É muito bom celebrarmos, adorarmos ao Senhor como a igreja de Cristo, como a sua igreja. É bom como estamos reunidos para adorar, para bendizer, para ouvir a voz de Deus, ouvir os seus ensinamentos, ouvir as boas novas. Hoje Deus tem algo grandioso a passar para todos nós. Que a gente venha estar atento, que a gente venha estar ligado nos céus. Que a gente venha estar sedentos pelo amor de Deus, pela sua graça. Que a gente venha estar sedentos a estar com Ele a todo tempo. Que a gente venha estar sedentos a caminhar com Ele. Aleluia. Convido os amados a estar abrindo comigo aos Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Cartas aos Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Louvado é o nome do Senhor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Que o Senhor venha nos encher neste momento. Amém, amados? Amém. Hebreus 11, capítulo 7 fala assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé, com essa atitude, ele foi para a galeria dos homens da fé. Amados, pode se sentar. Pai amado, em nome de Jesus, Tua palavra vai ser ministrada, Senhor. Que o Senhor venha abrir o nosso entendimento. Que o Senhor venha falar com cada um de nós. Que o Senhor venha repreender todo o mal, todo ladrão de mensagem. Que a gente venha esvaziar de nós mesmos. Que a gente, nesse momento, exclusivamente, venhamos olhar para Cristo Jesus. Aleluia. Amados do Senhor, essa mensagem está trazendo um tema, assim, trazendo à nossa memória aquilo que nos traz esperança. A gente vamos enfatizar a esperança. E na época, nos tempos de Noé, a Bíblia diz, o próprio Jesus falou que casava-se, dava-se em casamento, e é um tempo como hoje, né? E Deus, vendo a maldade nos corações que se propagava
grandiosamente. A Bíblia diz que Deus fala que se arrependeu, mas a gente sabe que Deus não se arrepende. Deus se entristeceu, porque Deus deu livre-arbítrio ao ser humano, e eles escolheram a maldade. Mas aqui em Gênesis, capítulo 6, versículo 8, fala assim, que Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. No meio daquele povo todo, contaminado pelo mal, que maquinava o mal a todo momento, Deus achou graça em Noé. No versículo 9 fala assim: estas são a geração de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Olha que maravilhoso, amados. Noé andava com Deus. E Deus se entristeceu tanto com o ser humano que ele decidiu pôr um ponto final. E ele falou com Noé. Ele falou com Noé dos seus planos e ordenou a Noé a fazer uma arca, ao qual entraria a princípio sua família e os animais ao qual Deus ordenou. Mas Deus, ele é justo, ele é maravilhoso. Eu sem entender, porque pensei assim: Senhor, será que aquele povo não teve uma oportunidade de se salvar? E Deus me respondeu lá em eu anotei aqui, 1 Pedro, capítulo 3, versos 18, só para que a gente possa compreender. Fala assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para levar-nos a Deus, mortificados na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pelas águas. A oportunidade foi dada a todo mundo, mas eles não queriam saber. Talvez chamavam Noé de louco, talvez zombava de Noé naquela época. E Noé não deixou que aquelas palavras o atingissem. Talvez Noé falou assim, em outras palavras: maior é aquele que me mandou, que me instruiu, e eu vou ouvir aquele que me instruiu. A gente vai dar uma paradinha nesse texto e trazer para as nossas vidas. Amados, Jesus fala que naquela época se dava em casamento, casava-se, se dava em casamento. Hoje estamos na mesma situação. Se casam, se dá em casamento. Está pregando a palavra de Deus com a promessa da volta de Jesus, para reconhecer Ele como nosso único, suficiente Salvador, para mudarmos as nossas atitudes, mudarmos o nosso comportamento, nosso coração, nosso caminho, ou seja, entregarmos nossa vida completamente a Ele e deixar que Ele tome a direção das nossas vidas. Hoje está o mesmo convite, e muitos lá atrás duvidou, que dilúvio, que nada, esse homem está maluco, não vai acontecer nada, que chuva, nem chuva tem,
Que chuva é essa que esse homem está inventando aí? Dizendo que vai acabar com tudo, mandando se voltar para Deus. Eu tenho mais o que fazer. Mas Noé continuou firme no seu propósito. Olha um ponto. O que eu aprendo com Noé? Obediência, ouvir a palavra de Deus. Segundo, ação. Ele não só ouviu, como colocou em prática as ordenanças de Deus. Deus mandou construir uma grande arca com os tamanhos específicos. E Noé estava cumprindo à risca aquilo que o Senhor mandou. Noé simplesmente se entregou, mas tudo isso demorou um longo tempo. Trazendo para nossas vidas hoje, amados, a gente temos promessas do Senhor. Às vezes Deus usa pessoas para nos revelar como a gente tem acesso ao Pai através de Cristo Jesus. Ele mesmo nos fala, mas a gente deixa as falas atravessadas, a gente deixa a adversidade, o desânimo mexer com a nossa fé. E a gente, quando recebe a promessa, dá aquele glória a Deus, amém, aleluia. Mas o povo hoje não está conseguindo esperar o tempo de Deus. E muitas pessoas estão se perdendo pelo caminho. Ficou um longo tempo em execução. Subestima-se de 100 a 120 anos. Olha, muito tempo. E o povo acordava, não aconteceu nada, aquele homem está louco. Passava um mês, passava um ano, passava 5 anos, não acontecia nada. Passava 20 anos, não acontecia nada. Aquele maluco continua fazendo a arca. Ou talvez o mundo chegava perto dele e falava assim: rapaz, você não se cansa não? Tem 20 anos você com essa maluquice e você não desiste. E Noé, eu acredito, ao qual nos direciona o texto de 1 Pedro, que aquele povo todo foi ministrado, foi avisado, e todo mundo teve a oportunidade de se salvar. Sabe por quê? Porque Deus é justo. Sabe por quê? Porque o amor dele é incondicional. Amém. Por maior que seja a maldade naquela época, mas se tivesse mais alguém que se arrependesse e falar: eu não quero mais essa vida, eu quero algo diferente, eu quero, Noé, o seu Deus, seguir o seu Deus, teria sido diferente. Noé mandou fazer a arca com uma porta. Uma porta dava direito a você se salvar. Hoje uma porta pode transformar sua vida. A porta da arca, hoje a porta que é Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, eu estava vendo um vídeo que talvez se foi uma ficção, mas que me edificou muito, ao qual tinha pessoas que não acreditavam em Deus, questionando um senhor, né, já de uma idade avançada, e perguntando a ele: cadê Deus, que estava acontecendo tantas coisas negativas? E ele falou assim: para responder isso, eu teria que conhecer a mente do Senhor. Mas ele quis dizer que ele não ia suportar a sabedoria de Deus. Mas ele poderia dizer algo diferente. Ele falou assim que um dia ele pediu a Deus força, e Deus deu dificuldade para ele ser forte. Ele pediu a Deus sabedoria,
Deus deu problema para ele resolver, para se tornar sábio. Ele pediu coragem. Deus deixou ele experimentar o medo, para através daquele medo, da situação de medo, despertasse essa coragem. E ele fala que ele pediu a Deus amor, e Deus deu pessoas com problemas para ele cuidar. Ele virou para essas pessoas e falou assim: Deus atendeu a minha oração. O que é que eu quero te falar hoje, amados? Para você entender o que está acontecendo na sua caminhada, você tem que chegar próximo de Cristo, para que o seu entendimento venha a ser aberto. E tudo que Ele permite na sua vida, Ele está te fazendo crescer, está te preparando para algo grandioso, algo maior. Amados, o dia chegou. O dilúvio começou. Noé cumpriu aquilo que Deus mandou. A arca, quem fechou não foi Noé, Deus fechou a arca. E vamos imaginar, a água, o dilúvio começou a vir, as águas encheu a terra, a arca começou a flutuar. E talvez aquele povo, foi pedir socorro para Noé abrir a arca, mas ele já tinha feito a sua escolha. E a arca começou a flutuar. Ah, que maravilha, a arca flutuou, Noé foi abençoado, salvou a sua família. Amados, temos que ter a nossa convicção antes da tempestade, ou seja, na promessa, durante a tempestade e após a tempestade. Ele teve a convicção antes do dilúvio, mas quando ele estava no dilúvio, quando ele estava totalmente sem controle da situação. Mas por que você fala sem controle? Porque a arca não tinha motor, não tinha leme. A arca estava totalmente guiada por Deus. E naquele momento Noé poderia murmurar, reclamar, mas Noé confiou que Deus estava direcionando aquela arca. Deus quer direcionar a arca da tua vida. Ele quer que você entregue a sua vida completamente nas mãos dele, que ele vai te guiar. Ele vai te guiar. E naquele momento, amados, vamos imaginar você ali há meses preso naquela arca, porque a gente falando, talvez até a gente minimiza a grandiosidade que foi o momento. A gente acaba diminuindo o tamanho do aprendizado que Deus quer nos dar neste momento. Perseverar antes da tempestade, na tempestade e pós-tempestade. A chuva parou. O propósito de Deus naquele momento foi cumprido. A arca tinha uma janela. A porta, quem abriu e fechou foi o Senhor. Mas a janela ao qual Noé poderia ver o que estava acontecendo lá de fora, ao qual ele só abriu quando passou a chuva, o dilúvio. Ele abriu, viu que a terra estava completamente tomada por água. Lembra? Perseverança pós-tempestade. Ele poderia dizer: e agora? E agora? E agora? Estou no meio dessa água, preso numa arca. E agora? Mas ainda há esperança. Glória a Deus. Quem está com o Senhor jamais vai ser desamparado. Amém. Glória a Deus. Deus estava com Noé a todo tempo. E Deus está com você a todo tempo. Amém. Glória a Deus. Noé solta um corvo. O corvo vai,
não tinha árvore para sentar e voltou. Passou um tempo, pacientemente, solta uma pomba, a pomba vai, dá uma volta e volta. Para muitos poderia ser uma frustração. Ali poderia entrar o desespero. Quantas vezes, amados, nós estamos navegando no mar da vida, simbolizando dentro de uma arca, e talvez você solta a pomba, talvez você toma uma atitude, e aquela atitude é frustrada, e você se decepciona, e talvez ali sua fé é morta. Mas Noé não. Vai ter o amanhã, e o amanhã é do Senhor. Eu creio que o Senhor nunca me abandonou, e foi o Senhor que mandou eu construir essa arca. A Bíblia diz que lembrou o Senhor de Noé. Na segunda vez que ele solta a pomba traz um sinal, uma folha de oliveira. Ali eu creio que a fé de Noé foi edificada. Ali ele talvez falou ainda há esperança. Talvez ele olhou para a sua família que estava junto naquele momento. Talvez foi um momento de comunhão com a família. Talvez foi um momento de um se apoiar no outro, um ter o abraço do outro. Talvez naquele momento eles clamavam ao Senhor, eles adoravam ao Senhor. Talvez naquele momento ele se sentiu como criança nos braços do Senhor. E o Senhor foi fiel. As águas baixaram. E chegou o dia do novo do Senhor. Do novo de Deus. Glória a Deus. E Deus quer que você viva esse novo, amados. Através de Cristo Jesus. Tem tantos assuntos que eu gostaria de falar. Mas é como se eu estava ali ouvindo os amados louvar o Senhor, e eu falando com o Senhor: Pai, eu li bastantes assuntos, pedi ao Senhor uma direção, mas tudo que foi ali, todos os esboços que foi escrito, se o Senhor não estiver na direção, não vai valer. Pai, que seja mais de Ti e menos de mim. Que o Senhor venha permitir falar, Senhor, tudo aquilo que vem edificar a igreja, que vem edificar as nossas vidas. Eu lembro que na construção da arca, o Senhor pediu para colocar nas brechas da madeira betume, algo como se fosse um impermeabilizante, para que a água não infiltrasse, ou seja, fechasse as brechas. Esta noite o Senhor nos convida a fazer essa reflexão. Senhor, o que é que está impedindo de eu chegar na plenitude, Senhor, da Tua vontade? Qual o betume espiritual que o Senhor quer que eu mude, Senhor? Qual atitude está me impedindo de flutuar a minha arca? E eu poder ter essas experiências, eu poder viver a Tua vontade. O projeto de Deus foi concluído na vida de Noé. Deus tem um projeto na sua vida. Mas antes do projeto físico ser concluído, Deus concretizou o seu projeto no coração de Noé. Quando ele mandou passar betume na parte de dentro, depois passar na parte de fora, simboliza Deus quer confirmar o seu projeto nos seus corações, no coração de cada um.
Deus quer nos mudar de dentro para fora, para que Ele traga à existência aquilo que não existe. Isto é fé. Talvez você no mundo aí fora for falar do projeto que Deus tem para você, pode dizer assim: você é doido, isso nunca vai acontecer. Não se apegue nessas palavras, porque o Senhor, Ele é poderoso. E quando você se deixa a ser transformado, quando você se deixa a ser moldado, você é blindado, você é, aleluias, agraciado. Noé, ele era diferente. O povo de Deus é diferente. Noé era a luz no meio daquela multidão de pessoas. O Senhor quer que sejamos luz aonde quer que a gente for. Noé era amigo de Deus. O Senhor Jesus está de braços abertos, querendo ter esse relacionamento. Tem pessoas, crentes, que não acreditam mais no projeto, que desistiu do projeto. Como você está, irmão? Estou vivendo por viver. Você crê em Deus? Crê em Deus, mas parece que Ele se esqueceu de mim. Ainda há esperança. Ainda há esperança. O sonho de Deus na sua vida não pode ser frustrado, amados, mas depende de você. Deus criou um projeto, mas teve a parte de Noé: a fé, a confiança, a perseverança, a obediência e várias outras qualidades que a gente pode achar nessa passagem. E tem projetos que vai ser concluído na sua vida quando você se posicionar, quando você dá o passo. Vai, levanta, caminhe. E você vai ter que olhar: Senhor, aos meus olhos eu não estou vendo evidências, mas o Senhor é o meu Criador, Criador dos céus e da terra. Perdeu a visão, se tentar suportando o seu coração e ferido, perdeu a visão. Abre os olhos do teu povo, Senhor, aleluia. Recebe
recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Há uns 15 dias, eu estava no meu trabalho, eu estava falando com Deus, estava sozinho no setor, estava executando algo que a direção tinha mandado. Eu queria fazer de um jeito, a direção mandou fazer do outro. E quando eu estava ali, eu tinha saído dali em pensamentos, de repente uma mesa vira e bate no meu pé. Quando bateu, eu falei: meu Deus, Senhor, misericórdia. Quebrei meu pé. Na hora eu falei: quebrei meu pé. Senhor, misericórdia. Aí o pessoal foi chegando. O que aconteceu? Caiu uma mesa no meu pé. E naquele momento eu falei assim: Deus tem algo para a minha vida grandioso, porque não tem explicação essa mesa cair no meu pé. Deus tem algo a falar comigo. Deus tem algo a me revelar. Assim eu falei naquele momento com os meus colegas que estavam do lado. Saí do trabalho, passei no médico. O médico tinha uma radiografia, mostrou que eu quebrei um dedão do pé. O médico: você está 30 dias afastado. Eu falei: 30 dias afastado? É uma férias que eu não queria. É essa férias de ter que se afastar por estar machucado. E nesses dias que eu estou em casa, eu tenho tido a oportunidade de buscar mais ao Senhor, de ouvir a voz de Deus. E nesses dias começou a acontecer algo que, se eu estivesse trabalhando, não teria como resolver. Eu falei: Senhor, seus sonhos são maiores que meus sonhos, seus projetos são maiores que os meus projetos. Como Noé estava totalmente dependente de ti, a minha vida está nas tuas mãos, Senhor. Ainda há esperança. Eu estava ouvindo um louvor que fala sobre da árvore cortada, que fala assim: ainda há esperança para a árvore cortada. E eu estava ouvindo, foi: Senhor, quantas pessoas está se achando assim, frágil nas suas mãos, como que acabou. E o louvor continuou cantando: mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Se alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí, e eu vou restituir. E naquele momento me deu eu levantei e comecei a pular. Falei: eu vou fechar a porta, senão o povo vai dizer que eu estou maluco, estou ficando doido. E eu fechei a porta, fechei a cortina mesmo, comecei a pular dentro de casa. E Deus falando: ainda há esperança para a árvore cortada. Eu não sei a letra, mas começou a falar comigo: eu vou restituir. Eu falei: Senhor, não é, eu não estou aqui almejando algo terreno, não. Que essa semana que passou na nossa célula, Deus falou para a gente não andar ansioso por coisa alguma, andar ansioso pelos bens materiais. Embora Ele falou assim: que meu Pai sabe que vós necessita de tais coisas. Ele sabe que a gente necessita.
Mas ele falou assim: busca primeiramente o meu reino e a minha justiça, que eu vou te abençoar. Então, amados, se você está na arca, não murmure. Senhor, essa arca está no seu controle. Se tem algo que está além da sua capacidade, fala: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, Senhor. Faça a sua vontade, o seu querer. Faça, Senhor. E eu comecei ali: Senhor, como é bom estar na sua presença. Como é bom. A gente temos que ver que tudo tem um propósito. Esse dia eu estava vindo, a pessoa me perguntou assim: e aí, como é que está o pé? Eu falei assim: eu estou querendo trabalhar. E a pessoa falou assim: calma, há um propósito para tudo. Eu falei: eita Deus, o Senhor está falando comigo de todos os lados, de tudo quanto é lado. Senhor, misericórdia, Senhor. E Deus continuou falando: você não sabe que o meu poder se aperfeiçoa quando você se sente dependente, quando você se sente fraco? Você não sabe disso? Ah, Senhor, mas eu estou fraco. Mas é aí que eu estou agindo, que você entregou a arca na minha mão, e eu vou conduzir essa arca, e você vai chegar lá. Essas águas, esse vento, eu vou repreender, e você vai sair dessa arca mais forte, com força. E você vai sair dizendo: Senhor, eu cheguei até aqui porque o Senhor esteve comigo. Em momento algum, nos momentos de medo, nos momentos de solidão, você vai ter a convicção: o Senhor sempre esteve comigo. E você vai poder sair da arca e dizer assim: só o Senhor é Deus. Aleluia, glória a Deus. Só o Senhor é capaz de mudar a situação. Aleluia.